planeta. O sol levou pelo menos 2 horas para chegar às nossas barracas, às 7 da manhã. Nessa hora, elas ainda estavam cobertas por uma fina camada de gelo. Mas nem todo mundo sofreu com o frio. Essa ave parecia cansada, mas o resultado do esforço podia ser visto bem ao lado. Registro da noite, a pior da minha vida. Não é que eu não dormi pelo desconforto, não é que eu não dormi pela altitude, não dormi de frio mesmo. Não consegui me esquentar, coloquei todas as roupas que eu tinha aqui em cima do saco de dormir, mas não foi suficiente. No café da manhã, todos estavam bem agasalhados. No cardápio, pão com ovo. Apesar do cansaço, o trabalho continua. É hora de levantar acampamento. Nós começamos agora o nosso segundo dia de caminhada até a nascente do Amazonas. Carlos, nosso guia de montanha, estava nos explicando que o segundo dia é sempre mais difícil, principalmente depois de uma noite não dormida como a minha. Nesses casos, o que nos move é realmente o desejo de chegar ao nosso objetivo. E no nosso caso, o objetivo é um lugar onde muito poucos já chegaram. Parece uma miragem, mas a imagem é verdadeira. Um pastor conduz o seu rebanho. Nessa altitude, nesse frio, é um teste severo aos limites do ser humano. Chega a ser irônico que o rio que forma a maior bacia hidrográfica do mundo, que alimenta a maior floresta tropical do planeta, nasça num lugar tão seco. Olha essa paisagem. A gente está caminhando a quase 5.000 metros. Paredão para onde a gente vai tá ali, ó. Parece perto, mas é muito longe. Às vezes a caminhada parece não render. Muito difícil. Ter ar, frio. O último trecho da caminhada é de 10 quilômetros, mas a altitude faz o percurso parecer muito maior. Cada um aqui tem a sua própria maratona a vencer. Quero um banheiro, quero uma caminha quente, quero um chuveiro, quero um cobertor, não aguento mais sentir frio, sentir fome, de cansaço, quero voltar pra casa. Vamos enfrentar nossa segunda noite de frio intenso. Parece que tá perto. Quando a gente olha. Nossos movimentos estão bem mais lentos. O cardápio do jantar é sopa de legumes com almôndega e purê de batatas. Há séculos se sabe que o rio Amazonas começa aqui na região dos Andes peruanos. Mas por muito tempo se acreditou que o local exato da nascente era outro, a cerca de 90 quilômetros daqui. No ano 2000, uma equipe de profissionais de 5 países com equipamento de ponta fez a descoberta. O rio nasce na quebrada Carroa Santa. Olha, eu confesso que em muitos momentos dá vontade de desistir, principalmente nesse friozinho da manhã. Mas nós temos pelo menos um motivo extra para tentar chegar na nascente. É que desde a confirmação do local exato da nascente do Amazonas, nós somos a primeira equipe de reportagem a tentar chegar lá.
Então, mais um pouquinho de esforço. Mas ainda não chegamos. De repente, tudo começa a parecer um desafio. No riacho, a água corre entre molduras de gelo. As estalactites parecem lanças apontadas contra o rio. Nós estamos entrando agora na Zona da Morte, que é a região das montanhas que está acima dos 5.000 metros. Ela tem esse nome porque as condições aqui são tão extremas que nosso organismo passa a gastar mais energia do que a gente consegue consumir. Então, o recomendado aqui é que a gente fique o mínimo de tempo possível nessa área. Por isso que nós vamos até a nascente e vamos descer. Carlos explica que a essa altura todos os tipos de vida desaparecem. Só o fato de estar aqui já significa uma sentença de morte decretada a conta-gotas. O corpo humano começa a deteriorar-se. Cada passo dura uma eternidade. O corpo se torna um fardo. A todo momento é preciso parar. Nós estamos a menos de 100 metros da nascente do rio Amazonas, nos Andes peruanos. A altitude é de mais de 5.000 metros e a temperatura, a sensação térmica, de 5 graus negativos. Subir pelas pedras exige o auxílio das mãos. Eu mal posso acreditar. É aqui que nasce o rio Amazonas. Eu nem acredito que a gente chegou. Tô muito cansada. Quero beber essa água, claro. Vou lá. Eu nem sei o que é mais emocionante. Se é saber que aqui nasce o maior rio do mundo, ou saber que a gente conseguiu chegar aqui. Não é fácil. Ganho um abraço do guia, mas a recompensa maior parece vir da própria montanha. Da pedra brota a água que vai formar o maior rio do mundo. Uma imagem tão singela e tão poderosa ao mesmo tempo. O rio Amazonas começa gelado. A temperatura da água é de cerca de 0 grau. E a natureza continua a surpreender. O que parece uma flor é, na verdade, um pedaço de gelo esculpido pelo frio. A força dos extremos, frio, deserto, pouco oxigênio, reserva esse lugar para raros desbravadores. Poucos homens chegaram e ainda vão chegar aqui. Um olhar de reverência e também de agradecimento por uma expedição bem-sucedida.
30 anos, Marília foi torturada por dores de cabeça terríveis. Às vezes, bastava uma sirene para criar uma situação de desespero. Eu já tive muita dor, é enlouquecedor. Tanto que da última vez, quando eu mudei o tratamento, na verdade eu tive vontade de me suicidar. Para escapar do martírio, essa funcionária pública aposentada precisou se reeducar. Dorme e acorda cedo, faz exercícios regularmente. A mudança mais radical aconteceu na despensa. Então, linhaça eu consumo bastante, aveia eu consumo, rapadura, quando eu tô com vontade de comer açúcar. Esse pão é um pão alemão, né? Que também... Marília registra todas as mudanças de sua vida nessa agenda. Porém, o armário da cozinha é capaz de revelar mais que os segredos deste caderno. Então, aqui, só para você ter uma ideia, tem coisa que eu já dispensei, obviamente, né? Que eu guardei algumas coisinhas da minha antiga farmacinha, né? Graças a Deus, só uso um medicamento. É uma triste lembrança. Eu acho que é mais isso, mais esse o significado. E quero... É a última vez que vocês vão ver essa farmacinha. E agora, com esse tratamento? Como é que tá a tua vida agora? Não sei responder. Tô ótima, tô tão feliz. A ex-bailarina e advogada Carmen tinha insônia, gastrite e problemas intestinais. A irritação era constante. A solução começou pela geladeira. A minha geladeira, você vê, agora hoje em dia ela é composta de coisas diferentes. Eu tenho manga, eu tenho rúcula, eu tenho tangerina, eu tenho maçã, mamão, uva, legumes cortados, tudo isso para adequar, inclusive a família, a essa dieta. Carmen vai preparar agora o que ela chama de receita do bom humor. Vamos lá, qual a receita agora? Rúcula? Olha, a rúcula, a alface, vamos colocar manga também. Então, eu vou colocar castanha também, porque isso é muito importante, principalmente para o intestino, isso aqui. No mercado, a nutricionista explica melhor. A castanha do Pará é uma castanha genuinamente brasileira. Então, o grande objetivo da gente usar todos os dias na nossa alimentação é ter a quantidade de selênio, que é um mineral importantíssimo para a transmissão do impulso nervoso cerebral. Ou seja, o nosso cérebro funciona melhor quando a gente consome uma castanha. E na universidade, os pesquisadores confirmam. E se você consumisse até 200 microgramas por dia, que seria equivalente a cerca de 2 ou 3 castanhas a mais, você teria uma redução do risco de câncer. Foi difícil trocar um prato de macarronada por um prato de salada, por exemplo? Olha, eu não vou te dizer que é fácil, é complicado. Coisa que você vai se habituando com o tempo e conforme você vai se sentindo bem, então ela vai começar a te dar prazer. A minha TPM modificou muito, né? Hoje em dia eu já não sofro tanto de estresse como eu sofria. Será que os alimentos podem influenciar no nosso bom humor? Sem dúvida. Eles são matéria-prima para neurotransmissores, substâncias que o nosso cérebro produz, que nos dão a sensação de prazer e bem-estar, é fundamental para o nosso humor, sim. Carmen aprendeu mais. Mudar os hábitos alimentares não é renunciar aos prazeres da mesa e da sobremesa. Uma sobremesa bem gostosa. De banana, mel e chocolate. A castanha, né? A rúcula, o alface, a banana, o mel, o chocolate, tudo isso hoje em dia faz parte do dia.
Uma delícia. Carmen diz que a família também foi beneficiada com a dieta. Quais foram as melhoras que você teve, então, com essa nova dieta? Bom, eu diminui meu peso, melhorei o meu sono, a minha TPM melhorou muito, a minha família hoje está bem mais tranquila também, porque eu já não sou mais tão estressada como eu era antigamente. Basicamente o humor, entendeu? Hoje em dia eu sou uma pessoa bem mais calma, mais tranquila, eu estou bem comigo. Você sente esse bem-estar aflorando de você. Nessa panela está a base para um tratamento da enxaqueca. Parece um caldo milagroso, mas na verdade é a prova de que os alimentos podem controlar uma doença para a qual a medicina ainda não encontrou a cura. Desde quando o senhor passou a usar o alimento em vez do remédio? Bom, desde que eu descobri que os remédios, eles só atuam nos sintomas da enxaqueca e não nas causas. O caldo de carne natural reequilibra as funções do cérebro. Pode ser usado em todos os pratos salgados e até no tempero de saladas e bifes, substituindo o caldo industrializado. É que os cubinhos contêm uma substância chamada glutamato monossódico que pode piorar a enxaqueca de quem sofre. Então nós vamos fazer um caldo de carne que não só é natural, caseiro, como também tem uma série de outras vantagens. Receita anti-enxaqueca. Ossos de canela de boi e pedaços de pé de boi picados ficam de molho por 1 hora na água fria com o suco de limão. Mesmo tempo de dourar a costela de boi que está no forno. Todas as carnes são misturadas com cebola, cenoura, talos de salsão, grãos de tomilho e pimenta verde seca. Então, essa gordura dessa carne, ao contrário das gorduras vegetais que se oxidam com a temperatura, esta é uma gordura estável. Então, ela vai reter as propriedades benéficas, ela faz parte dos nossos hormônios, ela vai nutrir com vitaminas que são solúveis em gordura o nosso organismo, o nosso cérebro. O ideal é você colocar no teu forno com a porta semi-aberta e na temperatura mínima. Você vai deixar aqui, porque assim não vai chegar a ferver. E vai ficar exatamente assim. Quer dizer, esse forno vai para a temperatura mínima. E a porta semi-aberta por um período de 12 horas, um período mínimo de 12 horas. Então, para quem tem enxaqueca, vai consumir esse caldo natural. Com isso e várias outras ações, é a jornada no sentido de melhorar dessa doença que tanto incomoda. Alexandre convida os pacientes a visitar sua casa em vez do consultório. Jorge é um paciente antigo. Quando o senhor tinha crise, o senhor ficava como? Com dor de cabeça, deprimido, estendido num sofá, gemendo. Como é o Jorge agora? Totalmente diferente do antigo. Sem dor de cabeça, perfeito, saudável e até gordinho um pouco. O cardápio que combate a enxaqueca inclui também mingau de aveia com iogurte natural, banana e ameixas adoçadas com mel, bife de carne vermelha temperado com pimenta verde e arroz integral com cardamomo, uma semente parecida com o gengibre. A carne precisa ser de um animal que foi criado solto e que ficou pastando aquilo que ele foi feito para pastar na natureza, que é o capim. Quando pasta capim, essa carne nos fornece ômega 3. O ômega 3 é uma substância anti-inflamatória, naturalmente anti-inflamatória, e é um alimento importante para o sistema nervoso e para o cérebro, que a alimentação da maioria das pessoas é carente. Carmen está na primeira consulta, comeu de tudo e vai repetir em casa. Aparentemente é uma comida simples, que realmente
diria que eu costumo comer mesmo bife, arroz, mas está muito especial. Por quê? Porque eu percebi que o Dr. Alexandre usa alguns ingredientes que fazem realmente a comida muito mais saborosa. O cardamomo no arroz deu um sabor assim maravilhoso. Você acha que sofistica o prato e ao mesmo tempo cura? Mas muito. Sofistica muito porque parece assim aqueles pratos indianos, uma coisa diferente mesmo, não a nossa comida aqui do Brasil, né? Vocês saíram de casa dizendo que iam ao médico, né? Como é que vocês vão contar essa história que aconteceu hoje? Começa o Jorge. O que você vai contar, Jorge? Vou contar de comer bem, comi uma comida saudável, né? Eu levo essa experiência de que em vez de eu gastar o dinheiro na farmácia, eu posso estar comprando ingredientes melhores. Gastar na feira. Gastar na própria feirinha ou no supermercado, mas com coisas não industrializadas. Uma alimentação saudável não precisa ser sinônimo de castigo para quem está doente. Então a gente pode comer de tudo, só que a gente tem que saber preparar, conhecer a qualidade dos ingredientes, tem que estar mais perto do preparo. De volta ao mercado, a nutricionista nos ajuda a escolher as frutas. O ideal é que a gente consuma de 3 a 5 porções de frutas todos os dias. Tá? Esse é o volume ideal. Se eu tiver que escolher aqui, eu levaria o abacaxi, com certeza o abacate. O abacate é extremamente importante. Ele é importante porque ele é a única fruta que tem uma substância chamada coenzima Q10, que é um excelente antioxidante. E ele abaixa, a gordura dele abaixa o colesterol sanguíneo. Escolheria o caju, porque é riquíssimo em vitamina C também. E a mexerica, porque é época, além de ser época, é bárbara, como na composição de fitoquímicos e na digestão. Os fitoquímicos são vegetais, podem agir como remédios. O morango é bom para a reposição hormonal. A tangerina e o abacaxi ajudam na digestão de gorduras e massas. Como numa equipe de futebol, cada fruta e verdura tem o seu papel no organismo. Quando elas se combinam da forma adequada, o corpo funciona como um time bem entrosado. Para fazer as combinações certas, pedimos a ajuda de uma outra nutricionista. Ela montou uma espécie de cardápio funcional para o café da manhã e o almoço. Bom, então no café da manhã, nós não podemos esquecer das frutas ou então do suco de frutas, que são as principais fontes de vitaminas e minerais. Os cereais, muito importantes também, fontes de fibras, então utilizar os cereais matinais ou então o pão integral. Margarina, em substituição à manteiga, melhor por ser uma gordura vegetal. E você pode utilizar o chá verde, que é uma excelente fonte de flavonoides e antioxidantes, ou então um leite magro, no caso de você não utilizar ou não querer o chá. Para as refeições principais, sempre escolhendo uma carne magra, ou um peixe, ou um frango retirando a pele, ou até mesmo uma carne vermelha magra. Longe de comidas gordurosas e calóricas, perto de carnes brancas, frutas e verduras. Essa mudança de direção é sinal de uma vida mais saudável, mas até por esse caminho é preciso saber escolher e combinar os alimentos, encontrar em cada prato o equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio exige, às vezes, malabarismos de quem precisa entrar em forma ou fortalecer o organismo. Durante 20 anos, Neide não colocou uma gota de leite no estômago. Só que, depois da menopausa, a alteração hormonal provocou a osteoporose, um enfraquecimento dos ossos que pode causar fraturas nos quadris, nos pulsos e na coluna. Por causa da doença, o café da manhã mudou. Há 3 anos, tem uma cor esbranquiçada. É uma coisa muito séria. A alimentação e o modo de vida, né, o teu padrão de vida muda totalmente a tua saúde, tem uma influência direta. Então a gente tem que se conscientizar disso, eu acho importante. Além do reforço do cálcio, presente também nos derivados do leite, Neide passou a se exercitar regularmente. Conseguiu frear o avanço da doença. Agora já sente até prazer com a dieta. Você vê então que ironia, né? O leite, que eu via como algo aversivo, até como um inimigo, hoje em dia é o meu grande aliado. É o que te proporciona
uma saúde em dia e o controle da osteoporose, né? Com certeza. Então nós vamos estimular que ele tome iogurte, tome leite, ingira queijos, peixes. Agora, também só alimentação não vai fazer uma prevenção. Nós temos que, além de estimular uma alimentação saudável, estimular hábitos de vida saudáveis. Hábitos como o do seu Hélio. Todas as manhãs, ele percorre os parreirais de sua vinícola em São Roque, no interior de São Paulo. Nessa época do ano, as sementes são plantadas e ele faz questão de supervisionar tudo pessoalmente. Eu levanto de manhã, 6 horas, faço uma caminhada aqui por perto da vinícola mesmo, das parreiras. Caminhadas de quanto, mais ou menos? De uns 3 a 4 quilômetros durante o dia. Seu Hélio acredita que as caminhadas ajudam, mas o que mantém o colesterol baixo e a pressão sob controle é outro fator. O hábito de consumir a bebida que os pais e avós portugueses começaram a produzir na década de 30. Na hora do almoço eu tomo meia garrafa. Depois, conforme a idade foi passando, a gente foi aumentando mais a dose. Agora quanto tá a dose? Agora tá... Eu acho que durante o dia todo vai mais de uma garrafa de vinho. Nós estamos na parte da vinícola onde o vinho é armazenado e engarrafado. Nesses tonéis, por exemplo, de madeira, o vinho é envelhecido. Nesse que nós estamos mostrando tem 75 mil litros de vinho. E agora eu vou provar um pouco do remédio que o seu Hélio toma todos os dias. A taça, a gente vai tomar assim mesmo, seu Hélio? Direto aí do tonel? Opa, caprichou na minha dose, hein? Pode pegar sua taça agora. Sai com umas bolinhas, é o ar de ficar aí no tonel. Vamos brindar agora. Saúde! Os antepassados de seu Antônio viveram mais de 80 anos. Todos eram apreciadores do vinho. O primeiro gole, ele provou aos 6 anos. Seu Hélio, o senhor acha que o seu avô e o seu pai já sabiam dos benefícios do vinho quando fundaram a vinícola? Ah, sim, meu pai e meu avô já gostavam, já sabia que o vinho era bom. Desde pequeno a gente sempre vem tomando vinho, né? O que nós recomendamos é que se você já faz uso do vinho, mantenha. Qual a dose? A dose situa-se em torno de 2 taças por dia. Por quê? O vinho é uma substância, né, um alimento que tem muito flavonoide, que está relacionado com a prevenção do colesterol aumentado. Por quê? Ele abaixa o colesterol total e, a longo prazo, aumenta o colesterol bom, o HDL colesterol. No dia corrido do advogado Francisco, não havia tempo para escolher direito o que comer. A falta de cuidado com a alimentação só foi notada quando Francisco descobriu que tinha o colesterol alto. Apareceu aí um colesterol total de 240. Mas o médico, na ocasião, me falou que esse nem era o maior problema, que o problema estava no HDL, que estava baixo. Bom colesterol baixo, que era da ordem de 35. Depois de tentar vários tratamentos, ele e a mulher, também advogada, aderiram à dieta mediterrânea, base de peixes, saladas e 2 líquidos poderosos, o azeite e o vinho. Essa é uma dieta possível, porque a gente não precisa comer salmão necessariamente, podemos comer outros peixes também, verduras, legumes que são acessíveis à maior parte das pessoas e sobretudo, o colorido, que é muito agradável. Nós temos o vinho já aí na mesa, salmão, verduras, legumes, e agora o que estava, né? O azeite. O azeite, vou te dizer, é muito legal. Dá um sabor muito bom. Aliás, azeite dá um bom sabor em tudo. Comer um pãozinho torrado com azeite já é muito gostoso, né? Eu tive uma queda no índice do colesterol total, né?
foi aí de uns 240 para 180, que foi uma boa redução. E o que foi maior, a elevação do bom colesterol. Nós devemos instituir um estilo de vida mediterrâneo que pressupõe atividade física, consumo de alimentos funcionais, azeite, fibras, frutas vermelhas, castanhas, diminuição do consumo de gordura saturada, aumento do consumo de peixes. A escolha correta dos alimentos pode melhorar a qualidade de vida e retardar o envelhecimento. No estado do Rio, uma mulher ainda se mantém em atividade com 105 anos. O elixir da juventude vem do mar, como mostra de Trindade a repórter Fernanda Bach. A dieta de Dona Júlia, à base de peixe e pirão, ajuda a explicar sua boa forma. Vou comer que é o peixe, né? Peixe com farinha de mandioca. E pão? É, pão não. E pão caseiro? Pão caseiro eu como um pedacinho. Os peixes são ricos em ômega 3, uma substância eficiente no combate ao câncer e que também retarda o envelhecimento das células. Curiosamente, Dona Júlia não gosta de ser fotografada nem filmada das refeições. É um momento sagrado e nós vamos respeitar. Essa idade que eu estou, que eu alcancei, eu posso alcançar mais 1 ano, 2, eu não sei. Eu vou alcançar, e como eu já falei para você, isso aí não é um segredo que não posso explicar. Eu não posso explicar para você nem para ninguém. A senhora saberia explicar? Um grande fator positivo é o consumo que ela tem de peixe, que é uma fonte de proteína muito boa. Há a proteção, com certeza, genética, mas não adianta você ter uma genética boa e você não colaborar com ela. 6h30 da manhã, nossa equipe já está na praia. Vamos acompanhar o dia de uma família de pescadores. Avô, filhos e uma pescadora mirim. Ela adora, ela acompanha sempre, que ela tá lá na rede. Todos nascidos e criados aqui. Todos íntimos do mar. Partimos em direção ao cerco, como os pescadores batizaram o local onde ficam as redes. Logo, logo o sacrifício vai valer a pena. É um momento emocionante. Junto com os peixes começa a aparecer o tesouro submerso de Trindade. A natureza caprichosa promove o nosso encontro com uma tartaruga. Olha o tamanho da tartaruga. Encontramos também uma estrela do mar e uma lula. Coragem, Micaela. Todo o trabalho é acompanhado por João. Essa é uma companhia permanente aqui dos pescadores e eles já batizaram a gaivota de João. Vai pegar aí, João pegou. João pegou a presa do cerco. Tá alimentada. A tartaruga precisa voltar para casa. Aí tem uma unha. Vai. O barco também. No carregamento de 60 quilos, um suprimento fabuloso de ômega 3. O primeiro petisco é limpado. E agora? Agora aqui é o jeito que a gente come, mais simples. Assim, muito gostoso. E é também, os mais antigos falam que é afrodisíaco, né? Quando o peixe chega à praia, os clientes já estão esperando.
gostei, vou comer hoje. Come aqui, morre em casa. Quando a gente compra as coisas na rua, né? Sempre a gente tem que confiar onde a gente compra. Comer na rua é perigoso? Muitas vezes a correria do dia a dia impede que as pessoas estejam em casa na hora de fazer as refeições. Mas será que todo mundo sabe a procedência do alimento que está comendo? Para entender melhor os perigos que encontramos nas ruas, convidamos o Dr. Jorge Amarante. Ele é infectologista e sabe bem onde moram as bactérias. O que o senhor pode dizer a respeito do abacaxi? O rapaz da banca pode até mostrar o abacaxi e como tá doce, mas o importante é cortar, agora, exatamente, é cortar e consumir de imediato. Isso é o ideal. Isso sendo seguido, não há nenhum problema em relação ao consumo do abacaxi dessa maneira. Quer dizer, tem um cuidado. Deixa eu chegar aqui então para ver. O abacaxi aqui não dura muito não, ele vai rápido ou não? Quer dizer, você tem que ficar... Você espera a hora que estiver já acabando para cortar o outro, né? É? Tem que ter esse cuidado. O que você costuma ter de cuidado aqui, por exemplo? Higiene, né? Modo não, ó. Eu corto em saco, direitinho, e o povo vai consumindo. Aí você coloca no plastiquinho, é isso? Pra não dar bactéria. Não é pra mal, pega. É? Há quanto tempo você trabalha com isso já? Há muito tempo já. Já? Quantos anos? 5 anos. 5 anos? Sempre com abacaxi? Sempre com abacaxi. Abacaxi e melancia. Abacaxi e melancia? Docinho ele dá, viu? Tá bom. O coco não tem problema. Uma vez consumido no ato, abre-se o coco e se bebe a água do coco, não há nenhum problema. O problema está naquela barra de gelo, onde a gente não sabe a origem daquela água e aquela água pode estar extremamente contaminada. Isso a gente principalmente com águas que são vendidas clandestinamente como água mineral. Ô doutor, aqui no caso, por exemplo, tem um queijo coalho. Ele tá em papel alumínio, isso ajuda? O papel alumínio serve para difundir a temperatura simplesmente e transmitir o calor. O mais importante aqui é que, como qualquer produto derivado de leite e queijos em geral, tem algumas bactérias que podem aparecer nesse meio, como por exemplo listeria e outras bactérias. Uma vez aquecido, uma vez bem assado, obviamente isso pode ser consumido. Fui mandado embora de uma firma agora há tempo e o que eu pude fazer foi isso aqui, porque eu achei para fazer, né? E tá fazendo com muito cuidado, né? Ó, queijo fechadinho, tá vendo, gente? Ó, agora sim. Então, ó, ele manda o queijo fechadinho, embalado. O máximo possível, né? É que eu posso fazer para manter a higiene. Você não sabe como foi primeiro feito, conservado na casa dele até ele chegar até aqui, se veio gelado mesmo. Porque se não veio gelado, bactérias, por exemplo, estafilococcus, presentes na mão dele, no prato, ou no carrinho, ou em água, podem crescer, fabricar o que a gente chama de uma toxina. E essa toxina acaba sendo ingerida por você e só vai fazer efeito algumas horas depois, com diarreias intensas, diarreias fortes. Uma pizza portuguesa com palmito, que mal poderia ser suculenta e cheirosa. Um irresistível convite que quase pôs fim aos sonhos do pequeno Luiz Alberto, de 12 anos. A mãe ainda não se recuperou do choque. Eu vim descobrir aqui o que ele tinha, porque até então eu não sabia que meu filho tinha. Quando eu cheguei aqui, meu filho não andava, não abria os olhos, meu filho não falava mais. E eu entrei em desespero, porque ninguém aqui conseguia saber o que ele tinha. Você não sabia que ele tinha comido uma pizza no dia? Não sabia. Eu não sabia porque ele comeu na rua com os amigos. Luiz, eu tô tentando aqui fazer uma leitura labial com ele, que eu não tá podendo falar ainda. Ele fez uma traqueostomia, então ele não tá podendo falar, né, Luiz? Quantos amigos estavam com você? Você não lembra? 3, 4 por aí, mais ou menos? Tá, tava com os amigos. E uma senhora, que é a Adelita, que é mãe de um dos meninos que tá junto também, que ela também comeu. E o que aconteceu com eles, os amigos? Nenhuma das crianças, graças a Deus, não passaram mal. Ele tava com gripe, já tava com a garganta inflamada.
Então, quando ele comeu o palmito, né, causou tudo isso. Foram quase 2 meses na unidade de terapia intensiva. Ô, Luiz, o que você mais sente saudade de fazer? Jogar bola. É? E o que você tem mais vontade de comer, por exemplo, agora? Bolo? No quê? Chocolate? Hoje eu sei. Ele vai poder jogar bola de novo. Vai poder comer o bolo dele. E eu peço que as mães tomem cuidado com nós, porque a gente aprendemos uma lição. Tomar cuidado. O palmito é um dos vilões, capaz de tirar a vida de uma pessoa. Muitas vezes, retirados da natureza de forma ilegal, são vendidos sem nenhum tipo de fiscalização. Certamente, o manuseio inadequado dessas formas de palmito extraído de maneira não fiscalizada, manuseado de maneira inadequada, sem o cuidado de higiene, sem o cuidado de conserva, isso torna o palmito um grande candidato a ser um vírus da doença do botulismo. O botulismo é uma doença desenvolvida por meio do alimento contaminado com a bactéria Clostridium botulinum, encontrada principalmente em carnes, enlatados, queijos e conservas vegetais. A pessoa contaminada pode apresentar insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, flacidez muscular e paralisia. A estudante Melissa Castro, de 33 anos, é a vítima do botulismo. Há 10 anos, ela quase morreu. À noite, quando eu cheguei em casa, eu jantou com todo mundo, e depois eu fui lá na geladeira, abri o vidro e comi um palmito. Como todo mundo que vê um palmito na geladeira, né? Como todo mundo, é lógico. Só que quando eu comi o palmito, eu senti um gosto estranho. Mas mesmo assim, até então, eu não tinha me ligado em nada, porque até então eu nunca tive de falar em botulismo nem nada. Você comeu um palmito? Um palmito só. Se eu também tivesse comido mais, eu tinha morrido. Entre 1999 e 2004, o país registrou 19 casos da doença, a maioria causada pelo consumo de palmito contaminado. Se a dona de casa, as pessoas que foram consumir um alimento, fizeram a fervura desses alimentos por 5 minutos, certamente o risco de você ter botulismo ele se reduz a virtualmente zero. Melissa ficou 3 meses desacordada. Depois disso, ela ouvia tudo, sabia o que estava acontecendo, mas não conseguia se comunicar. Era incapaz de se mover. Só não paralisou o cérebro e o coração, o resto paralisou tudo. Eu tive que ir para a menstruação, eu comecei a menstruar tudo de novo depois de quase 1 ano e meio. Meus rins pararam, o meu fígado parou tudo, funciona tudo. Você teve muita sorte. Muita sorte. A equipe da Vigilância Sanitária segue para a zona oeste de São Paulo. Uma ligação anônima denuncia uma empresa que estaria sem condições de higiene para funcionar. No meio do caminho, recebemos o apoio da Guarda Civil Metropolitana. Assim que chegamos, um dos donos da fábrica se surpreende. Comprei a empresa nessa situação, eu não sabia que estava desse jeito. Faz quanto tempo você comprou? Faz 3 meses. E a gente vai brigar agora para devolver para eles, que, nós não sabia disso aí. Mas então, quando você comprou, simplesmente você comprou, é isso? Você comprou, não inspecionou, não fez... Começou a inspecionar, mas não assim, experiência na área também, sabe? Tinha só de Ceasa. E aconteceu o que aconteceu. O que eu tenho para falar é só isso. Com uma câmera escondida, nosso produtor consegue entrar na empresa que produz verduras higienizadas, aquelas consideradas prontas para o consumo. No frigorífico, o armazenamento dos produtos estava inadequado para uma linha de produção. Sem saber que está sendo gravada, uma das funcionárias da fábrica explica o processo de higienização do produto, nesse caso, o alface. Daqui já está pronto para o consumo? Esse daqui, um saquinho aqui já está pronto para consumo. Vocês cortam aqui, embalam aqui
já vai para o consumo. Como que é feito o processo? O processo, vai muda aí depois puxa aqui na máquina. Vem pra cá. Aí da ativa para mim. A vigilância sanitária identificou uma série de irregularidades e imediatamente tomou uma atitude. A empresa foi interditada porque apresenta as condições inadequadas, tanto estruturais como de manipulação de verduras vendidas como já higienizadas, né? Não é tão simples assim pegar uma verdura e dar uma enxaguada e colocar embalado no supermercado ou numa creche ou num hospital, né? É preciso gente profissional para fazer isso. Aqui começa antes mesmo do sol aparecer. Corre, corre, concentração. Trabalho duro. Estamos no mercado do Ver o Peso em Belém. Ó, pescadinha bonita é essa aqui pra comer frita com tomate, cebola, pimentão, cerveja gelada, né? Na hora! A energia que move tanta força é reabastecida na pausa para o café da manhã. Coxinha de galinha e um pouco de pimenta. No horário da fome, a churrasqueira não para. E a farinha ajuda. 4 horas da manhã. O movimento na maior feira livre da América Latina já é intenso. E saem boa parte dos alimentos que crescem em Belém. A comercialização sempre é feita nos barcos, nas bancas ou até mesmo no chão. No chão e bem perto da vala. Todos os micro-organismos que estão nesse chão podem passar para esse produto e a carne do pescado é uma carne muito perecível, é uma carne muito sensível, é um dos produtos que mais rápido se estraga. Então se esse peixe não for imediatamente comercializado, daqui a pouco a vida dele útil já está indo embora. Condições higiênicas do preparo são totalmente inapropriadas, fora de qualquer requisito de higiene. E boa parte das verduras que os belenenses comem também são comercializadas assim. A maioria dos nossos leguminosos, dos nossos produtos vegetais, são comercializados no chão. Eles são expostos no chão para venda. Em cima de uma sarrapilheira que é toda perfurada, não protege nada, então já passa uma contaminação do chão para eles. O que se deveria ser feito é isso. Esses alimentos deveriam sempre estar sobre um estrado. 100 quilos de peixe cabeça, 30 viagens por dia. Tanta energia guarda um segredo. Café da manhã, o primeiro que eu tomo é logo o mastruz para limpar agora do pulmão. É o mastruz que eu tomo primeiro. Aí depois que eu venho e tomo um cafezinho ou aqui ou ali. Só isso. O que Natanael não sabe é como o café da manhã é preparado e armazenado. Cada vez que isso aqui demorar mais difícil a remoção desse micro-organismo daqui. E daí a gente observa aqui também, olha, manteiga. Posso ter uma contaminação química, eu tenho sabão em pedra que não pode ser usado. Sabão tá aqui, né? Sabão junto, ó. Sabão aqui. Aberto aqui perto do café, do açúcar. Então a desorganização, o ovo a temperatura ambiente todo sujo. Você sabe que o ovo hoje é um dos problemas sérios. Que tem que ser lavado na hora, tem que ser tirado da refrigeração. Da onde é essa água? Né? Essa água é do rio, é de uma torneira? Essa água é considerada potável? A água vai ser usada para fazer o café? Vai ser usada para lavar? Então o objetivo da água é eliminar micro-organismos. Se essa não for uma água potável, em vez dela retirar, ela vai acrescentar. E a vala? Pois é, um outro problema, olha onde é que está essa coisa do café, muito próximo de uma vala. Então, olha a contaminação que pode haver da vala para o alimento. Como é que define, então, essa banca de café da manhã? Como é que a gente pode definir? Eu posso dizer que ela tem totalmente condições higiênicas precárias. A vendedora dorme sobre o balcão. As baratas passeiam pela barraca. Todos os dias, esses locais são ocupados por bebidas. O aposentado saboreia o suco de mastruz. Nesse caso, ela tem que coar, mas esse pão tem que ser muito bem fervido, muito bem manipulado para que ele não ofereça risco. Porque se ficar um resíduo lá do mastruz, esse resíduo que fica, ele pode ser uma fonte de proteína para que o micro-organismo cresça. E toda vez que ela for passando, se ele não for bem higienizado, ela vai passando a contaminação para cada vez que for filtrado. As
especialista mede a temperatura do alimento que a cozinheira come. Sabe como foi preparado? Não. Todos esses produtos aqui são considerados produtos perecíveis. São produtos que têm recheios, né? Ou à base de carne, ou à base de camarão. E como todo produto pronto que foi aquecido, precisa ser conservado a temperaturas acima de 65 graus. Eu estava tirando a temperatura dessas coxinhas que estavam acabando de chegar, então ela já está a 50 graus. Então, se ela não for consumida imediatamente, essa temperatura vai baixando cada vez mais. Qualquer produto que sofreu aquecimento, ele precisa ficar acima de 65 graus por no máximo 6 horas. O tempero e o sal são presentes no cardápio do paraense, na panela e na feira. O problema do peixe salgado tá o sal e a condição da matéria-prima que foi salgado. Para mim ter um peixe salgado, tem que ter saído de uma matéria-prima boa. Não adianta eu querer salgar um peixe que já esteja começando um processo de deterioração. Mas o problema maior não está no que o paraense come, mas naquilo que deixa de comer. Frutas, verduras, legumes, leites. Os alimentos que faltam na dieta dos moradores dessa parte da Amazônia contribuem para uma triste estatística. O Pará é um dos estados brasileiros onde há mais casos de câncer de estômago. Não houve uma revolução assim cultural para a gente poder estar consciente de que um tipo de alimento faz mal e outros são necessários para nos proteger, facilitando a saúde. No litoral de São Paulo, dia frio, praia vazia. Mas em um mercado de Santos, o movimento é grande. Todos querem o pescado. Nunca ouviu falar das vantagens de comer peixe. Os especialistas garantem que eles são uma excelente fonte de proteína. Mas na hora da compra é preciso ficar de olhos bem abertos para que a promessa de alimento saudável não se transforme em intoxicação alimentar. Qual o problema que a gente encontra aqui no mercado? Por ser um produto altamente perecível, ele deve ser conservado com refrigeração. Então aqui a gente está vendo um filé de salmão e ele está sem refrigeração, a pescada está parcialmente coberta, o camarão sem congelação. Então, quer dizer, deveria-se ter uma reposição de gelo maior. Por exemplo, no caso do peixe, né? O que a gente tem que verificar? As guelras, elas têm que estar, olha, este peixe está excelente, está bem avermelhado, então o consumidor tem que ficar muito atento. E os olhos, né? Então estão vivos, significa que é um sempre peixe brilhando. Isso. Eu escolho pelo visual, pela textura do peixe. Pelo preço, né? Pelo preço, mas mais a ver se realmente está fresco. E cadê o peixe que a senhora comprou? Peguei linguado, peguei camarão e sardinha. Vamos ver, cadê a nossa professora? Ela comprou aquele peixe ali. Foi feito o filé hoje? Isso. Hoje foi feito o filé? Agora. Foi feito. Ok, então a gente tem que tomar muito cuidado com a manipulação. Então, o material, a faca, a tábua, sempre fazer uma higienização, porque se um peixe estiver contaminado, pode haver a contaminação nos demais. E o principal é saber o método de conservação. Se for usar até amanhã, pode ser só na geladeira. Senão a gente deve congelar para evitar que haja uma contaminação. As vendas estão boas aqui pro senhor? Tá boa, tá boa. Mas os cuidados que o senhor toma na hora de vender o produto? Na hora de vender tem que vender vivinho, fresquinho. Sempre vivo? Sempre vivo. Que é muito gostoso, tem que vender vivo. Sol, calor e praia. Cenário perfeito para se sentar de frente para o mar e tomar uma boa bebida gelada, que tanto pode ser uma cervejinha ou um bom caldo de cana. Natural, saudável, mas nesse caso, todo cuidado é pouco. Foi por causa do caldo de cana que 2 crianças e uma mulher morreram na região de Itajaí, em Santa Catarina, em 2005. A família tomou a bebida numa lanchonete às margens da BR-101. A cabeleireira Dinéia, mãe das meninas de 6 e 4 anos, e nora de dona Durvalina, de 62 anos, ainda abalada pela tragédia, não quis gravar a vista.
mas disse que sofre com as sequelas da contaminação. Ela e o marido também ficaram doentes. Dinéia passou 25 dias internada e não pôde ir ao enterro das filhas. Hoje a família move uma ação contra o comerciante. Na época, o caldo de cana contaminou 24 pessoas na região. As análises confirmaram que foi pela doença de Chagas, transmitida pelo barbeiro. O inseto foi encontrado próximo à lanchonete onde elas tomaram o caldo. Máquinas lacradas pela vigilância sanitária. Venda do caldo de cana proibida em todo o estado. Mas a proibição durou pouco tempo. 2 meses depois, o comércio voltou ao normal. Com uma câmera escondida, fomos à lanchonete onde a contaminação aconteceu. A bebida continua sendo vendida. O dono do local redobrou os cuidados com a produção e, mesmo sem admitir que a contaminação aconteceu ali, disse que foi uma fatalidade. Onde que foi que aconteceu? Na região. Eles também não divulgam bem o local, né? A gente sabe onde foi, só que não é coisa. Você podia me avisar pelo menos para não passar lá, né? Lá na volta da viagem, passar lá para tomar, porque eu sempre gosto de sodinho, né? Não é o caso. Não é o caso. Hoje não tem mais risco também, ou não? Foi realmente um acidente. Uma fatalidade. Fatalidade sem precedente. Aí hoje as empresas na cidade foi realmente muito clandestino. Ah, tem muito clandestino ainda. A coordenadora da Vigilância Sanitária de Itajaí afirmou que fiscaliza os vendedores de caldo frequentemente. Todos os ambulantes passam por fiscalização quase que mensal. Mas o vendedor desmente. Depois aconteceu aquele negócio, nós tivemos na época da fiscalização, né? E de lá para cá tiveram uma vez. Nos últimos 2 anos, uma vez só. Em Florianópolis ainda há vendedores de rua que dispensam os cuidados necessários. Este, por exemplo, usa um balde para lavar as mãos. E a cana fica jogada no porta-malas do carro. A orientação é que a população exerça seu direito e consuma caldo de cana em quiosques ou lanchonetes que tenham todo o padrão de segurança. Eu não arrisco muito, mas locais assim, caso bastante público, tudo, né? Até eu acho que é meio garantido, creio eu que seja. Dona Helena descasca e corta a banana, a pera, a maçã. Vai tudo para uma Tupperware. Ah, estava me esquecendo do bolo de fubá. Com a marmitinha na mão, ela segue para o trabalho. Cabeleireira há 22 anos, Dona Helena é daquelas que nunca comem fora de casa. E quando ela diz para as clientes que leva a marmitinha até para os bailes... Aí eu peguei a minha Tupperware e coloquei meu arrozinho com feijão, uma carninha. Quando chegou lá, todo mundo queria minha marmitinha, sabia? Ai, meu Deus. Você acredita num negócio desse? Pode acreditar, minha filha, que é muito verdade. Não, esse negócio de ficar comendo por aí não dá certo, não. E você, o que tem feito de bom? Não, eu vou em baile, mas eu não faço essas coisas, não. Não? Então você é normal. Sou normal. Ah, menos mal. Uma vez eu saí, eu fiz uma alimentação, não me fez bem, né? Aí eu percebi que se eu levasse de casa, eu ia sentir melhor. Isso faz quanto tempo? Ah, eu já faz mais de 20 anos. Mais de 20 anos? Já. E as suas amigas, o que elas falam quando você leva a Tupperware pro baile? Ah, eu tenho uma amiga que ela ri muito comigo, sabe? Eu chego lá, eu coloco assim, ela fala assim, eu não acredito que você me trouxe isso daí. Que não vai falar atrás de você. Não, aí ela fala assim, olha, disfarce que se alguém ver, eu não sou sua amiga, tá? Eu vou dançar, não quero nem saber. Dona Helena prefere não trocar o certo pelo duvidoso.